Olá pessoal do nono ano, aqui é o professor Ramiro, hoje com a resolução de 2 exercícios da nossa última aula, cujo tema foi tuplas. Então vamos lá. O primeiro exercício é o seguinte: crie um programa que tem uma tupla com os números por extenso de 1 até 10. O programa deve ficar pedindo que o usuário digite um número nesse intervalo e mostre o número digitado por extenso. 0 vai encerrar o programa e qualquer número fora do intervalo, ou seja, menor que 0 ou maior que 10, dar uma mensagem de erro e voltar a pedir novamente o número. Ok? Então vamos lá. Vamos abrir aqui nosso PyCharm e vamos colocar assim. Vamos definir a nossa lista então com os números por extenso. Então a minha lista, vou chamar de lista. Ou melhor, vou chamar de número ou num, fica melhor. Num igual. Então, como nós vimos, tuplas são definidas entre parênteses. Então, já vou abrir o parênteses aqui. E vou começar a escrever, então, os números por extenso de 1 até 10. Então, vai aqui, ó, 1, 2, 3... e finalmente o 10. 10. Então eu tenho aqui uma tupla com os números por extenso de 1 até 10. Agora eu vou fazer assim. N recebe um número inteiro, input, digite um número. Ok? Só que no enunciado, nós vimos que era para mim ficar digitando o número constantemente e somente encerrar quando eu digitasse 0. Se eu vou ficar digitando o número constantemente, eu tenho que colocar isso aqui dentro de uma estrutura de repetição. No caso, então, nosso aqui, eu vou colocá-la dentro da estrutura while, ou seja, enquanto true, ou seja, enquanto verdadeira, eu vou ficar digitando aqui esse número, ok? Pois bem, então, 0 vai encerrar o programa, ok? Então eu pergunto assim, ó, if n igual a 0, vou colocar o comando break, break, ok? Tudo bem? Então, se eu digitar 0, eu coloco o break. Vou testar agora o intervalo, se o número que eu digitei está entre 1 e 10. Se estiver fora desse intervalo, eu tenho que dar uma mensagem de erro. Então, vou usar um outro if aqui e vou fazer assim, ó. If n for menor que 1 ou n maior que 10, olha aqui, por que eu testei se ele é menor que 1? Porque, ó, se for 0, ele já vai parar aqui. Mas e se eu digitar um número negativo? É menor que 1. Aí ele tem que dar a mensagem de erro. Então, eu faço assim. Print e dou a mensagem que o número está fora do intervalo pedido. Menor que 1, ele vai dar essa mensagem. Aqui eu vou colocar else, caso contrário, se o número estiver na faixa, eu vou fazer assim, ó, print, vamos ver aqui, ó, vou fazer aquela formatação reduzida, que é um Fzinho aqui, e vou colocar a mensagem. O número digitado foi, e vou colocar a minha chave, ok? E aqui dentro dessa chave eu vou colocar a informação que vai me mostrar o número por extenso.
Observe o seguinte, quando a gente tem uma tupla aqui, ó, que vai de 1, 2, 3 até 10, qual que é o endereço, o índice do número 1? A gente sabe que o primeiro começa com 0. Então, quando eu digitar 0, quando eu digitar o número 1, quer dizer que eu estou acessando o elemento de índice 0 na tupla, ok? Então, eu vou mostrar aqui, ó, n, vou mostrar assim, ó, num, e entre chave eu vou colocar, se eu colocar n, o que eu vou estar fazendo? Vamos imaginar que eu digite o número 1, né? Eu teria que escrever 1 aqui, só que 1 para mim, na tupla, é o endereço do 2, então eu tenho que fazer n menos 1, e aí eu vou estar acessando o número 0. Por que que eu tenho que colocar n menos 1? Porque se eu deixar só n, ele vai estar acessando, na realidade, um número à frente. Vamos fazer o seguinte, vou terminar aqui e a gente vai testar para ficar mais claro isso aqui. Ó. E aqui no final eu vou falar assim, vou dar um print, ok? Fim de programa, ok? Então vamos testar esse programa aqui, só que eu vou tirar o menos 1 daqui, ó. Vou deixar só n. Ó, digite o número. Eu vou digitar o número 1, certo? Só que o número 1, ó, ele está na posição 0 aqui para mim. Quando eu der Enter, lá, o número digitado foi 2. Por quê? Porque a palavra 2 aqui, ela está na posição 1. Então, por isso que eu tenho que colocar aqui n menos 1. E aí sim, quando eu rodar o meu programa, eu vou ter, digite o número, eu digito 1, ele me mostra, ó, o número digitado foi 1. Digite um número, vai ficar pedindo, eu vou digitar o número 5, o número digitado foi 5, digito outro número, 7, o número digitado foi 7. E se eu digitar um número, por exemplo, 12, lá, o número digitado está fora do intervalo, digite novamente. Eu vou digitar menos 2, o número digitado está fora do intervalo, digite novamente. Vou digitar o número 10. Você digitou o número 10. E se eu digitar o número 0, o programa se encerra. Fim de programa. Ok? Então, bastante simples. Certo? Bom, vou apagar esse programa agora aqui, né? Vocês podem dar um print na tela para dar uma entendida aí, mas eu vou apagar aqui para me fazer um outro programinha. Ok? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. E vamos ver qual que seria o programa. Seria esse aqui, ó. Eu vou criar um programa que vai gerar 5 números aleatórios entre 1 e 10, né? E colocá-los numa tupla. Depois disso, mostrar a listagem dos números que foram gerados, né? E mostrar também qual é o maior e qual o menor da lista. Então, vamos lá. Então, eu vou criar uma lista aqui, eu vou chamar agora de lista, tá? Então, vai chamar, eu vou fazer assim. Primeiro, eu vou gerar, pegar a função que gera os números aleatórios, que é o random int, certo? Então, from random import random int, ok? Então, eu importei a função random int, ou seja, é a função que vai pegar os números aleatórios. E aí eu vou fazer assim, ó. Vou chamar uma primeira variável de n0 que vai receber, ela vai receber random int, entre parênteses, entre. Então, agora eu vou fazer assim, ó, vou criar a minha tupla. Lista, vai chamar lista, recebe, entre parênteses, eu coloco n0,
N1, N2, N3 e N4. Então, defini a minha tupla aqui. Vamos ver se está funcionando antes da gente prosseguir? Vou dar um print lista. Vamos ver como é que isso aqui vai estar. 9893 gerou um número. Vamos ver se ele vai gerar outros. 8, 10, 9, 1, 2. Vamos ver se vai gerar 8. 8, 10, 1, 9, 6. Então está gerando corretamente números aleatórios. Eu estou clicando e ele está gerando. Mas o que eu quero fazer? Eu quero mostrar esse número, quero mostrar o maior e o menor. Certo? Então, como que eu posso fazer isso aqui? Mostrar os números, ele já está mostrando. Para pegar o menor e o maior, eu tenho vários métodos que eu posso utilizar. O primeiro deles, por exemplo, vamos colocar assim, ó, uma variável m recebendo. Vou classificar a minha lista. A função sorted, ela vai colocar a lista em ordem crescente. E aí eu posso fazer assim, ó, print, vou pôr um formatado aqui. Opa. O maior número vou colocar as minhas chaves, que eu vou colocar o maior dentro da chave, tá? E vou fazer aqui, ó, um print, formatado também, o menor número e a minha chave, certo? Então vamos ver. Como é que eu poderia fazer aqui, ó? Se eu peguei a lista, classifiquei e joguei ela dentro de uma variável e ela está em ordem crescente, eu sei aqui que o meu M, vamos rodar de novo, ó, o maior é 10, o menor é 2, certo? Vamos rodar de novo, o maior é 10, o menor é 5, tá certinho, correto? Então tá aí, ó, o maior é 8, o menor é 5. Outra maneira de eu fazer isso aqui, precisar mexer, eu poderia fazer assim, ó, o maior elemento da lista é max, que é uma função que pega o maior da lista, e aqui min, que é o menor da lista. E aí eu não precisava nem dessa linha de classificação aqui. Ele vai escolher o maior com o max e o menor com o min. Ok? Então vamos rodar aqui. A gente vai ver que o resultado é o mesmo. Ó. O maior é 8, o menor é 3. O maior é 7, o menor é 1. Então eu poderia fazer dessas duas formas. Primeiro classificando a lista, pegando o primeiro elemento dela como o menor e o último como o maior, ou usar a função max e min aqui, que vai retornar para mim o maior e o menor elemento dentro de uma lista. Ok? Então é isso aí, pessoal. É bastante simples. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço a todos. Tchau, tchau.